O Clamor, com Márcia Martins. Bom dia, paz do Senhor Jesus. O dia está lindo, o céu está azul, o sol está uma delícia e nada melhor do que começar uma semana assim, né? Fazendo uma caminhada pela manhã e apreciando a paisagem, né? Normalmente eu corto ali em cima do Rio Paraibuna, passo ali pela ponte, e hoje tinha alguns pássaros bem branquinhos lá na água, né? Com outros patinhos. É bom, né? A gente contemplar a natureza logo assim pela manhã. Mas logo tinha umas pessoas debruçadas e comentando, eu fui ver, alguém jogou um sofá no rio. Queridos, misericórdia, né? Jogou um sofá no rio. Nós temos que colaborar com as nossas fontes de água. Você não pode sair jogando lixo em qualquer lugar, ok? O Senhor não aprova uma atitude dessa, de alguém que joga lixo quando os outros não estão olhando. Bom dia, Tom Silvertis, Adalberto Luvissoto, Graciela Redondo Rei lá da Bolívia. Bom dia, Graciela, um abraço para todos vocês aí. Então, como eu estava dizendo, mas jogar lixo é pecado? É no mínimo falta de caráter, né? Porque o caráter é aquilo que uma pessoa tem quando ninguém está olhando. É aquilo que ela faz quando ninguém está olhando. Então, ela mostra quem realmente ela é, se ela tem ou não tem caráter. E por que pecado? Toda falta de amor é pecado. E quando você joga lixo em qualquer lugar, é porque você não está pensando no bem-estar do outro, você não está pensando no bem-estar da comunidade, não é? E a palavra de Deus diz, aquilo que você deseja que façam contigo, você vai fazer, né, ao outro. E eu tenho certeza que você não gostaria que saísse todo mundo jogando lixo, né, na frente da sua casa, no quintal da sua casa. Então, o Rio Paraibuna, ele pertence a todos nós e é muito importante, né? Gasta-se muito dinheiro dos nossos impostos da municipalidade para manter o rio vivo e nós temos que colaborar, né? Cuidando, zelando por todas as fontes de água, não é? E de uma maneira geral por todos os lugares. Quando eu falo de lixo, eu me lembro, né, de um missionário que foi para uma tribo pregar e a tribo era extremamente limpa. E foi um sucesso, né? Veio o líder da tribo para Jesus, veio todo mundo, né? Houve uma conversão em massa naquela tribo. E ali começou a surgir uma sujeira, né? Começou a amontoar lixo para tudo que é lado, mosca, rato, aquela imundície. E eles não entenderam o que é que tinha acontecido ali. Afinal, entrou a luz de Cristo e com ela entrou toda essa imundície, né? Toda essa sujeira. E eles foram procurar entender aquele fenômeno. E foi, assim, um efeito colateral da pregação do Evangelho. Porque antes a tribo era extremamente limpa, porque eles criam que os demônios habitavam na sujeira. E eles tinham medo. Então, eles mantinham limpo para não encher de demônios, né? Que eles temiam os demônios. Veja bem. Mas quando vieram para Jesus, eles entenderam que eles não precisavam mais temer os demônios, que agora aquele que é maior, o nome que é acima de todo nome, aquele que vive em nós, que é maior do que aquele que está no mundo, estava, né, vivendo no interior de cada um. Então, como eles não tinham mais motivo para temer os demônios, eles não se importavam mais de jogar o lixo em qualquer lugar, né? Mas nós bem sabemos que o nome Baal, que é um demônio citado na Bíblia, um príncipe das trevas, significa Deus das moscas. E ele gosta de habitar em lugares imundos, em lugares que têm sujeira.
Então, as pessoas idólatras, né, pessoas que servem a Satanás, dificilmente o local onde elas habitam vai ser limpo. Na maioria das vezes, né, vai ser sujo, porque isso mostra a sujeira que está no interior do coração da pessoa. Então, uma cidade, uma casa, ela vai mostrar muito sobre os que habitam naquele lugar. Porque se a sua casa ela é limpa, ela é bonita, é porque você está colocando para fora aquilo que você tem dentro de você, ok? Então, é só entrar na sua casa, a gente vai ver, né, como é que está o seu interior, olhando o interior da sua casa. Então, nós precisamos zelar, né, ser pessoas aciadas, pessoas limpas, pessoas que a beleza de Deus é tão grande no seu interior que ela vai se manifestar no seu exterior e tudo ao teu redor vai ter beleza, né? Ontem, ainda esse fim de semana, eu estava assistindo alguns vídeos que foram bastante edificantes, vídeos de batalha espiritual, e o mestre que estava ensinando, ele disse que hoje estamos aí debaixo da influência de um príncipe das trevas que se chama Leviatã, e nós vemos no livro de Jó mencionado Leviatã, e o Leviatã, ele solta fumaça pela boca, pelo nariz, ele é exatamente a figura de uma pessoa que esteja fumando, né? Ela traga a fumaça e libera aquela fumaça pelo nariz, pela boca. Então, essas pessoas que fumam, elas estão em ligação direta aí com este demônio, né? Elas acabam sendo, mesmo que elas não saibam, elas estão marcando o território para ele, dando legalidade de ação dele no mundo, né? Nós quase não entendemos nada, né, do reino espiritual. É muito importante que a gente passe a entender pelo menos um pouco daquilo que Deus deseja que a gente saiba, porque Oséias, né, Oséias 4:6, eu sempre confundo se é Oséias 4:6 ou é Oséias 6:4. Oséias 4:6 mesmo. O meu povo perece porque lhe falta entendimento, né? Então, vamos zelar, ok? Zelar pelo lugar onde a gente mora, né? Ter uma casa limpa, uma casa que possa refletir a glória de Deus. Amém? Bem, eu estou ao vivo no Facebook e uma irmã lá de Boston, a Cida, ela mandou uma mensagem no WhatsApp. Cida, eu não sei se você está me ouvindo no Facebook, mas ela está registrando o falecimento da mãe e nós queremos, então, manifestar, Cida, a nossa simpatia a você, o nosso pesar e que o Espírito de Deus esteja te consolando. Amém? Hoje nós temos coisas bastante interessantes para compartilhar, porque sábado, domingo, né, a gente faz aquele intervalo e há um tempo, né, de tomar ciência das coisas, fazer algum estudo, passar mais tempo com o Senhor. E hoje, então, nós vamos estar falando sobre a oração nos montes. Falar um pouquinho só, porque eu não fiz assim uma pesquisa muito profunda, não, tá bom? Mas eu vou trazer, né, uma breve meditação sobre a importância de você subir ao monte para orar e também, né, sobre a oração de joelhos, que é um hábito que a gente tem abandonado. Eu, inclusive, né, depois que eu comprei uma cama, agora está usando essas camas bem altas, né?
e é muito ruim você ajoelhar na beira da cama, a cama fica lá em cima, não há como. E acaba que aquele hábito de se ajoelhar na beira da cama para orar antes de deitar, né, ou quando se levanta, isso foi assim, foi sendo deixado de lado, porque realmente eu achei que era algo que não tinha importância, né? Quer você ore deitado, em pé, que não tem importância a posição. Mas Deus é um Deus de tantos detalhes, e nós vamos ver assim algumas coisas interessantes também sobre isso hoje. Vamos falar um pouquinho sobre a igreja perseguida, se houver condição. Vamos recomeçar o nosso estudo a respeito da oração do Pai Nosso. Vamos estar falando, né, sobre oração esses dias para te incentivar, não é? Nós precisamos orar muito, 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 porque as eleições estão chegando e nós precisamos da intervenção do Senhor nessas eleições para que tudo corra em paz, para que a fraude nas urnas não aconteça, que ela possa ser evitada e para que o Senhor nos livre, né, do império das trevas no Brasil e que o Senhor possa levantar sobre nós um presidente, um governador, deputados, né? Nós temos que votar para o presidente, para o governador do estado, escolher 2 senadores para o Senado, um deputado federal e um deputado estadual. Bom, eu já fiz a minha listinha, tá bom? E você precisa se definir também, faça sua pesquisa. Eu tenho no meu celular um aplicativo que chama Detector de Corruptos. Eu mandei baixar esse aplicativo, Detector de Corruptos. Eu coloco o nome do candidato que eu quero saber e ali aparece se ele tem qualquer processo contra ele, né? Ou se ele, pelo menos, não está sendo investigado por corrupção, acusado, né, de roubo e essa coisa toda. Enfim, nós estamos votando, que essa é a nossa parte. Dai a César o que é a César. Mas dai a Deus o que é de Deus, que são as nossas orações, o nosso compromisso de oração com as eleições, o nosso compromisso de oração com aqueles que vão assumir o poder e que vão pegar o país, né? O país está no caos de todas as maneiras, né? Enfim, havia um processo aí se desenrolando para tornar o Brasil comunista, como nós estamos vendo o que aconteceu aí com a Venezuela. E nós estamos clamando a Deus para que este processo seja interrompido, não é? E que o Senhor, então, possa levantar homens e mulheres honestos à frente do nosso país, que tenham temor a Deus. E para que a gente, né, tenha isso, nós precisamos orar para que Deus, então, nos dê essas pessoas como resposta da nossa oração. Não vai ter nenhum governante perfeito, né? Não vai dar para consertar todo o estrago que foi feito de dia para a noite, porque é toda uma mentalidade errada, né? Todo um sistema maligno, enraizado de roubo, né? E são máfias, né? São máfias poderosas que precisam ser combatidas. Então não adianta a gente votar e colocar as pessoas lá em cima para governar, se nós não estivermos em obediência à palavra de Deus, clamando pelos nossos governantes. Porque a nossa luta não é contra os homens, mas é contra os principados das trevas. E qualquer um que subir lá, esses principados, eles vão lutar contra essa pessoa, especialmente se for uma pessoa de Deus, se for uma pessoa bem intencionada. Esses demônios, eles não querem perder a posição, né, de domínio que eles conseguiram. E realmente, então, o maior poder está nas mãos da igreja. O maior poder está nas nossas orações, nas orações dos santos. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, procura santificar a tua vida, procura ser um verdadeiro servo de Deus e
para que você possa ser usado como um instrumento de bênção na nação brasileira, para que a sua oração possa ser ouvida. Para que a sua oração possa ser ouvida, você não pode estar vivendo de maneira que contraria a palavra de Deus. Você não pode ter falta de perdão em sua vida. Você não pode tratar mal a sua mulher ou o seu marido, ter falta de perdão, né? Ofensas, porque isso está diante do Senhor e Ele não vai ouvir a sua oração se você estiver desconcertado. Por isso, nós necessitamos voltar para o joelho. Bom dia, Vera Lúcia Lopes. Bem-vindos todos vocês que estão nos acompanhando no Facebook. Bom dia para a turma toda que está em casa, conectado aí com a Rádio Impacto. Me dá notícia, hoje está sem ruído, a transmissão hoje voltou ao normal? Fala para mim. Bom dia, Flávia Alencar, Sheila, Valdenice, Juliana, Daniel Carlos, Pastor Kleber, Sônia. Sônia, não tenho tido notícia sua, Sônia. Simone, Giovana, Fernanda, tanta gente, Eliana, Simone Messias, a Martinha e a Graça. Bom dia, Martinha. Martinha, você quer saber quando é que nós vamos ter outro café lá em casa, outra reunião de oração, independente da gente fazer uma convocação, né, para todas as pessoas e marcar, assim, aquele encontro, né, especial. Você pode entrar no WhatsApp, Martinha, e marcar comigo. Vai você, leva alguma outra irmã, nós podemos nos unir e orar. Vai ser um prazer. A minha casa está aberta para aqueles que querem vir e orar comigo. Vai ser bênção. Olá, Dalvinha. Bom dia, querida. Flávia dando bom dia, Flávia. Então, a rádio está com boa transmissão hoje, Flávia? Fala para mim. Flávia, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre subir aos montes. Viu como isso é importante? Mas nós temos uma convocação muito importante para amanhã. Não se esqueceram, não é mesmo? Amanhã é terça-feira. Então, terça-feira, às 8 horas da manhã, nós temos um encontro marcado ali na portaria do Parque Museu Mariano Procópio. Todo mundo sabe onde fica o museu. Então, tem ali uma entrada. Eu entro, sento ali num banquinho e fico esperando vocês chegarem para a gente fazer a nossa caminhada de oração. Você vai ver que coisa abençoada. Você vai estar fazendo essa caminhada, você vai se sentir melhor, você vai começar o seu dia em oração. Nós vamos juntas estar abençoando a nossa cidade, abençoando a igreja na nossa cidade, abençoando o Brasil, orando pelas eleições, orando pelo projeto Asra, o projeto Esperança, 60 crianças, né, que estamos sustentando lá na Índia. Olha, nós temos tantos motivos de oração, ok? Você vai poder caminhar ali em oração, no meio daquelas árvores, o lugar é lindo, é muito gostoso, né? A gente se sente mais próximo a Deus, junto daquela natureza. Amanhã vai ser um dia ensolarado, não tem desculpa de estar chovendo. E nós vamos marcar às 8 horas, porque ainda tem muita gente que precisa fazer a carteirinha de caminhante, para que a gente possa iniciar a nossa caminhada mais cedo. Vamos iniciar às 7h30, porque aí, entrando o verão, a gente pode ir mais cedo, não é? A gente pula da cama mais cedo, mais animada. Mas, para fazer a sua carteirinha de caminhante, o seu crachá, fazer o seu crachazinho, você leva uma fotozinha 3x4, o seu comprovante de residência, qualquer comprovante de residência,
e a sua carteira de identidade, né? Um documento seu. É só isso que você precisa. A gente vai fazer a caminhada ali. No prolongamento da caminhada, a gente vai subir por dentro do museu. É muito bacana, já está aberto tudo lá em cima. E a gente vai sair, então, por um outro portão, lá na rua Dom Pedro II. Fica pelo outro portão, você já sai em frente à secretaria e a gente vai fazer, então, a sua carteirinha de caminhante. Ok? E vai ser uma alegria que você, né, possa se juntar a nós. Se você puder me confirmar, eu fico agradecida, né? Se você puder mandar um WhatsApp para mim falando, pastor, conte comigo, eu vou estar lá, não é? Isso vai ser legal se você puder fazer isso. Aí eu já sei mais ou menos quem é que vai chegar, de repente, né? Você está um pouquinho atrasado, eu deixo o recado ali com o porteiro falando para você nos encontrar. Se você se atrasar, entre e comece a caminhar e logo você vai se encontrar comigo, caminhando lá no museu. Não tem problema. Ok? Então, eu te espero lá. O meu WhatsApp, anota aí se você não tem. Anota o meu WhatsApp, enxuga suas mãos, larga o seu trabalho um pouquinho, pega uma canetinha, porque eu já vou falar para você anotar. O DDD de Juiz de Fora 32, tá? 99195 9489 99195 9489. A minha operadora é Vivo, tá? Se você quiser saber. Oi, 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 oi. Não pensa você que eu esqueci da nossa leitura de Provérbios. Vamos lá, não esqueci não. E nós estamos aqui já no capítulo 10. E vamos lá, né? São Provérbios de Salomão. Salomão, eu ainda estava ouvindo sobre Salomão também esse final de semana. Dá assim, né, uma dó, porque Salomão, ele é a figura do leão da tribo de Judá, o rei mais rico, mais poderoso de todos, né? Então, assim como Isaac representou Jesus como cordeiro, né, Salomão, o rei, né, riquíssimo, não tinha nem prata, prata não valia nada no reinado dele, tudo era de ouro, tudo era enfeitado com leões. Este rei, ele recebeu sabedoria de Deus. Né? Como ele não pediu riquezas, Deus deu a ele riquezas e deu sabedoria. E filho de Davi, né? Davi foi tão fiel ao Senhor, mas Salomão, ele desviou, né? Ele abandonou os caminhos de Deus. E isso dá uma tristeza, né? Você vê um homem desse, ungido pelo Senhor, da maneira como foi ungido. Ele construiu o templo para o Senhor. E depois ele foi se aliançando com tudo que é mulher. Ele tinha mil esposas, 700 concubinas. Um horror. Nem sei. Era muita mulher que não dá nem para você imaginar. E ele se envolveu com essas mulheres de todos os povos. E à medida que ele foi envelhecendo, ele foi enfraquecendo também na fé e foi edificando templos e templos e templos para cada uma daquelas mulheres, daqueles outros povos, né, para adorar aqueles deuses horríveis que os pagãos adoravam. E ele ergueu um templo imenso, né, numa posição tal que ofuscava até mesmo o templo de Deus. Então, ele se desviou completamente e ele é tido como um iniciador do satanismo, Salomão. Então, muitas seitas satânicas se baseiam em livros que Salomão escreveu depois, porque ele se enfiou profundamente nas coisas das trevas, né?
Mas antes que ele se desviasse por esse caminho, ele deixou escrito algo, né, da sabedoria de Deus, da sabedoria que Deus havia dado para ele. Quando a rainha foi visitá-lo, a rainha... Como é que chama a rainha, gente, que foi visitá-lo? Nossa, tem hora que dá um branco, né? Salomé, não, como é que é o nome da rainha? Fugiu agora. Ela ficou boquiaberta, né, com as riquezas de Salomão. E, no entanto, né, as riquezas dele acabaram desviando eles do caminho de Deus. Bom dia, Adson Lins, Áurea Ceribelli, vocês são bem-vindos. Vamos lá, então, aos provérbios. O filho sábio dá alegria ao pai. O filho tolo dá tristeza à mãe. Gente, a coisa mais terrível que a gente tem visto é pais de filhos, né? Pais crentes que têm filhos e não sabem disciplinar seus filhos, não sabem dar educação, não sabem colocar, não sabem fazer com que eles se comportem educadamente. Não sabem dar parâmetros, não é? As crianças, elas fazem o que querem, envergonhando, dando tristeza a seus pais, dando tristeza, né, à sua mãe. Então, isso é um ponto muito, muito importante, né? Pais e mães, eduquem os seus filhos para que o ímpio possa olhar e ver esta família diferente. Esta criança diferente, esta criança não é uma criança rebelde, ela é uma criança obediente, ela é uma criança que respeita seus pais, ela é uma criança que honra seus pais. Assim que tem que ser o filho de um cristão verdadeiro, de um discípulo de Jesus, ok? Então, os teus filhos, eles são os seus frutos. Pelo fruto você conhece a árvore, ok? Por isso, o filho tolo dá tristeza à mãe, envergonha. Vamos lá. Os tesouros de origem desonesta não servem para nada, mas a retidão livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas frustra a ambição dos ímpios. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Nossa, tem dias que eu estou para dar uma notícia para vocês e eu nunca lembro. Agora que eu falei das mãos preguiçosas, eu me lembrei. Então, vamos parar aqui e eu vou dar essa notícia para vocês. Gente, eu sei que já está super em cima da hora e eu estou para falar isso já tem vários dias, mas ainda dá tempo. O meu irmão, ele é professor no Senai e o Senai está com vagas abertas para uma infinidade de cursos. Então, o rapaz ou a moça, entre 14 anos até os 22 anos e 11 meses, ele pode ir lá no Senai e se inscrever. Tem curso de confeiteiro, de costureira, cursos profissionalizantes praticamente, mas as empresas, elas têm que contratar uma certa quantidade de aprendizes. Então, elas vão e pedem para o Senai. Por exemplo, tem turmas inteiras de aprendizes, às vezes tem algumas empresas maiores que elas têm uma classe inteira ali de aprendiz sendo formado só para aquela empresa. Como é que funciona? Até o dia 28 de setembro, agora, vai fechar a inscrição no dia 28. Você vai pagar uma taxa pequenina, ok? De uns R$40 por aí, só essa taxa de inscrição. E aí você faz os testes lá, né? Você preenche os seus dados e tal, se você for aceito, né? Esses cursos têm a duração de 2 anos.
você recebe vale transporte para ir fazer o curso, você recebe meio salário, você é pago para fazer este curso. Chama curso de aprendiz e tem mais uma imensidão de áreas. Eletroeletrônica, área de computação, muita coisa mesmo legal, que você só vai ter que ir lá se inscrever, pagar uma pequena taxa e depois você tem a sua carteira assinada, você ganha 13º, tudo isso para estudar esses 2 anos como aprendiz no Senai. Olha bem, e meu irmão disse assim que ainda tem gente que não vai, entendeu? Que começa o curso e para de fazer o curso. Né? Abandona, porque tem que fazer provas, tem que fazer testes, né? Uma coisa bem organizada. Mas depois você pode ser contratado, né? Pela própria empresa que está ali investindo, né? Para que você seja formado como aprendiz. Então, acho que, na verdade, não é a empresa que investe, é o governo que está pagando isso. Eu não sei quem paga, mas eu acho que é o governo, porque é o Senai que está oferecendo até o dia 28 de setembro. Quanto menino que está em casa só no computador, fazendo nada, quanta gente desempregada, ok? Vai lá, gente, tem muitos e muitos cursos. Você vai receber meio salário para fazer o curso. Durante 2 anos recebendo meio salário, carteira assinada, 13º, vale transporte. Puxa vida, excelente oportunidade, ok? No Senai, o Senai fica ali perto do Mergulhão. Dá um pulo lá, se informa, vê a quantidade de cursos que tem, se inscreva, porque é uma grande bênção esta oportunidade, ok? Você vai, né? Você que está parado, se movimente, porque Deus vai abençoar. Amém? We break off shame tonight. Receive that tonight. Receive that tonight. If you're feeling tired and weary and not quite up to the task, we break off shame tonight. Eu vi alguém me mandou uma mensagenzinha perguntando da caminhada amanhã. Assim que eu terminar o programa, tá bom? A gente termina 11:55. Eu vou responder a mensagem que chegou através do WhatsApp perguntando da caminhada de amanhã, ok? Mas é às 8 horas ali na porta do museu. Eu espero te encontrar lá. E então vamos seguindo, porque o tempo, já está correndo. Come and receive from our Father. As we worship this next set, they're going to start off with a song called Faithful to the End. Let this motivate your worship. Let it be a song of thanks. Antes da gente falar sobre subir aos montes, bom dia, Meire. Vocês se lembram da minha amiga africana, Maria, que está lá na Índia, é uma refugiada, né, de Ruanda, tem 7 anos, mas já deve estar quase 8 anos, né, que a gente dá suporte para ela e os filhos, é uma viúva. Já passou muita perseguição na vida dela, já viveu experiências terríveis. E agora, essa semana que passou, a landlord, né, que é a pessoa que aluga a casa para ela, e mais cerca de 8 pessoas, os vizinhos todos vieram chamar ela no portão e foram grosseiros com ela e humilharam ela e falaram que ela tinha que parar de derramar um certo óleo lá, porque o cheiro estava incomodando a todo mundo. Só que mentira, isso não existe, né? Não tem óleo nenhum. E quando amigos, né, que ela tem, indianos, foram questionar essa landlord, saber do que eles estavam falando, né? Que óleo é esse? Ela falou, não, também não sei não, eu sei que os vizinhos querem que ela vá embora. Mas isso aconteceu, por quê? Porque ela ora, eles sabem que ela ora lá, por mais que eles orem baixinho, não é? Por causa da perseguição. E Deus usou ela, né, recentemente para curar uma menina com os rins paralisados,
tornar possível que uma mulher 14 anos estéril tivesse bebês, muitos outros milagres assim, isso enfureceu o diabo. Então, ela vai ter que se mudar, está procurando já um outro lugar. Hoje ela me falou que ela encontrou um lugar, que amigos encontraram esse lugar para ela. 3 horas de distância da onde eles estavam morando, eles vão ter que se mudar de novo, né? Uma habitação assim de um quarto só. E ela e os 2 meninos que agora já estão grandes, rapazes, eles vão ter que dormir no mesmo quarto, na mesma cama, não é? Aguardando, porque eles iam para os Estados Unidos, o Trump não quer deixar ninguém entrar, nós vamos entrar com os papéis para que eles venham para o Brasil. Então, por favor, orem pela irmã Maria, para que o Senhor acelere este processo, para que a gente possa dar logo entrada a esses papéis dela, requerendo, né, a entrada dela no Brasil. Porque a gente também tem esse temor, né, com as eleições, de haver mudanças nessa política para imigrantes. Então, existe toda essa preocupação. Eu peço que vocês a coloquem em oração. Eles choraram o dia inteiro depois que fizeram isso com eles, porque você imagina, né, os seus vizinhos todos virem contra você, você morando numa nação estranha, numa nação hostil, numa nação estrangeira, e eles já têm experiências de quase serem mortos, né, em mais de uma vez em perseguições lá em Ruanda. Então foi muito difícil, né? Isso é para vocês verem como existem pessoas pagando um alto preço por serem cristãs, por estarem servindo ao Senhor, né? Como nós não estamos pagando este preço, nós temos que orar pela igreja perseguida, orar por aqueles que estão pagando este preço tão alto. E já que eu entrei no assunto da perseguição, vamos aproveitar, e eu comecei a compartilhar com vocês na revista de Portas Abertas, né, do Ministério Portas Abertas, que é um ministério que ajuda a igreja perseguida. Então, vamos continuar aqui um pouquinho para adiante, fazendo essa leitura. Eu descobri que nesse mundo não quero estar. Não quero estar. Bom, países como a Coreia do Norte, o Afeganistão, a Somália, o Sudão, o Paquistão, Eritreia, Líbia, Iraque, Iêmen, Irã, estão sempre nas manchetes, né, por coisas terríveis que estão acontecendo, mas eles não falam que é perseguição religiosa. Eles não falam, né, que o verdadeiro motivo é esse, mas eles estão classificados lá em cima no ranking, né, que a Portas Abertas faz, assim, uma lista, né, onde que está mais forte a perseguição aos cristãos, e eles estão no topo da lista. Inclusive, a revista de Portas Abertas traz aqui a família do menino Noah em frente à sua casa provisória em Caramles, no Iraque, porque a casa deles foi completamente destruída pelo Estado Islâmico, né? Então, conhecer esta realidade, que existe uma igreja perseguida, é o primeiro passo para que a gente possa orar, que a gente possa se envolver de alguma maneira, né, para ajudar. Por exemplo, a Maria, essa irmã que eu falei com vocês, ela vai ter que fazer essa mudança, né? O rapaz, quem está alugando a casa, o jovem, ele pediu um aluguel a mais, assim, como calção, e que ela tem que pagar o aluguel no começo do mês. Só aí já são 2 aluguéis. Nós precisamos ajudá-la. Por quê? Por causa da perseguição, por causa do amor a Jesus, da fidelidade dela, que ela está lá na Índia fazendo uma obra num lugar onde ninguém quer ir, né? Porque é muito difícil, né? Muita gente sendo perseguida, não tem como ficar. O missionário, ela está ali como um luzeiro de Deus, mas ela agora precisa da nossa ajuda, ela vai precisar desse dinheiro para mudar. Como eu disse para vocês, o dólar está alto, nós vamos precisar enviar uma quantia de dinheiro para que ela possa se mudar, porque se ela não se mudar,
o recado ali já foi dado. Eles podem fazer covardias, eles podem fazer coisas terríveis com eles ali. Então, mais uma vez, ela vai ter que mudar por causa, ela já mudou várias vezes lá dentro da Índia, por causa da perseguição dos hindus, por ela ser negra, por ela ser cristã, ok? Principalmente a gente sabe que é uma batalha espiritual. Então, nós precisamos, né, ajudar sempre que for possível esses que estão perseverando em meio à perseguição. Amém? E essa é uma oportunidade. 1 Coríntios 12, 26. Quando um membro da família sofre, todos os demais sofrem com ele. Então, por causa desse apoio aos cristãos, né? Eles dizem, nós não estamos com medo, mas estamos fortes e esperançosos. Sabemos que Cristo voltará. É por isso que há tanta dor e sofrimento, e por isso existe perseguição. Enquanto isso, né, nós temos que viver com o coração agradecido e em oração. E ajudando a igreja perseguida. Outra oportunidade de você ajudar a igreja perseguida ali na Índia é participar do projeto ASRA, que é o projeto Esperança, que nós estamos à frente deste projeto, trabalhando com uma equipe indiana, né? A pastora Mona está ali à frente e nós estamos dentro de 2 grandes slams, conseguimos o local, demos início a uma escola para crianças serem alfabetizadas, evangelizadas, e Deus está nos guardando dos olhos dos nossos perseguidores. Glória a Deus por isso. São 60 crianças que têm se transformado no exército do Senhor, né? O Senhor tem batizado essas crianças com seu Espírito. E eu conto também com a sua participação, que você possa adotar uma dessas crianças, ok? E é só você entrar no meu WhatsApp. Vou repetir, meu WhatsApp é 329 9195 9489. Venha nos ajudar com a igreja perseguida ali na Índia. A perseguição na Índia está muito alta atualmente. Nós precisamos nos apressar para ajudar na colheita de almas. Amém? It's irresistible. It's irresistible. Your presence. Vamos falar um pouquinho de como, né, é gostoso a gente orar nos montes. Quinta-feira, se Deus quiser, Flávia Alencar, de novo, 7h30 lá em casa. Vamos subir o monte. E chega lá em cima, a gente olha o céu, aquela imensidão, né? A gente pode ver a grandeza do Senhor. Jesus, ele orava nos montes. Quer ver? Vamos lá, Lucas 9:28. Eu, como disse para vocês, já tem um tempo que assim, eu não estava nem mais ligando assim de dobrar os joelhos, porque eu fico sozinha em casa. E eu estou o tempo todo falando com o Senhor. Então, eu estou andando, eu estou falando, eu estou cozinhando, eu estou falando, eu vou dormir. Então, como eu mantenho essa comunhão todo o tempo, né, você não tem aquela necessidade assim de parar. Agora eu vou orar, porque você está todo o tempo em oração, nessa comunhão, adorando, cantando algum hino. Mas ainda assim é importante esse momento de você parar e dobrar os joelhos. E eu falei, gente, qual a importância que importa, né? Você falar com Deus em pé, deitado, sentado. E eu estava ouvindo este pastor falar,
E ele dizendo que um dia ele foi deitar, já era de madrugada, a temperatura estava baixíssima, um frio. Ele tomou um banho bem quente, enfiou para debaixo das cobertas, estava quentinho. E ele falou, esqueci de orar. Mas eu oro aqui mesmo, né? E o Senhor falou, não, você não vai, não adianta você querer orar deitado. E ele tentou insistir, argumentar com o Senhor, mas não deu resultado a argumentação dele. E o Senhor falou com ele o seguinte, falou, olha, deitado, você fala com a tua mulher que está deitada aí contigo, né? Sentado, você fala com seus amigos, né? Em pé, você fala, quando você ensina, você fala, né? Quando você está em pé, você pode falar com tantas pessoas, enfim. Mas o Senhor falou com ele, de joelhos, você só fala comigo. Quando você ajoelha, é só comigo que você fala, né? E eu sei que não teve jeito, e ele levantou para orar. E eu fiquei pensando, bobagem. Mas enquanto ele continuava falando, eu comecei a buscar, né, na internet, textos na Bíblia. Falei aonde que, né, fala que as pessoas subiram ao monte para orar. E bom dia, Alciane, tudo bom? E eu observei na palavra de Deus, e eu comecei a anotar alguns textos. Eu sei que tem muitos mais, né? Tem no Antigo Testamento, eu só olhei no Novo Testamento. No Antigo Testamento, né, Moisés subia ao monte para falar com Deus, Elias subia ao monte para orar, muitos, né, subiam ao monte, mas eu olhei só no Novo Testamento, e quando eu fui vendo os textos da palavra, eu falei, gente, não é que ele tem razão? Paz para você também, Alcione Vitória. E Alcione Sandro Vitória. Não sei se... Acho que esse não é o seu sobrenome, né? Mas você colocou a Vitória no seu nome. Isso é bom. Então, queridos, aí eu comecei a dar uma olhadinha. Falei, gente, a gente acha que sabe tudo, não é? E as pessoas falam as coisas, a gente não quer nem pesquisar, nem aprofundar. Você já vai falando assim, que bobagem, que bobagem. Mas eu fiz, né, como os bereanos, e fui pesquisar e fui verificar na palavra. E olha, eu vou compartilhar com vocês o que eu achei. Por exemplo, Lucas 9, 28 diz assim, aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou, suas roupas ficaram alvas e resplandecentes, como o brilho de um relâmpago. E surgiram para conversar com Jesus, Moisés e Elias, né, em espírito, né? Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus com ele, né? Que estava para se cumprir em Jerusalém. Então, veja bem, Jesus escolheu subir ao monte para aquela experiência da transfiguração, onde ele se mostrou glorioso aos olhos dos seus discípulos. E aqui diz isso, que isto aconteceu enquanto orava, que ele subiu ao monte para orar, e enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou. Nós vemos no Antigo Testamento Moisés, né, subiu 40 dias ao monte, quando ele desceu, o seu rosto brilhava, né, uma experiência da glória de Deus no monte. Só esses 2 exemplos já nos motivam bastante a subir o monte, né? Porque houve ali a manifestação da glória de Deus, ok? E vamos então ver também, nosso tempo já tá quase, hein? Vamos ainda em Marcos 14, 23. Olha só, Marcos 14, 23. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tá, aí o 23. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco, né, já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele.
E Jesus ficou ali desde o momento que começou a cair a tarde, né? Ao anoitecer. Ele já estava ali orando, despediu a multidão, né? A tarde estava começando a cair, a tarde, dependendo da época do ano, a tarde cai cedo lá em Israel. E ele então subiu o monte para orar. E já era alta madrugada, já era entre 3 a 6 horas da madrugada, a quarta vigília, acho que é a quarta vigília que fala na outra versão minha, já era entre 3 e 6 da manhã. Jesus ficou lá no monte por muitas e muitas horas em comunhão com o Pai. Já era alta madrugada quando Jesus veio andando sobre o mar até eles. Né? Depois daquelas horas todas, no monte, orando, ele veio tranquilamente andando sobre as águas, cheio, né, da presença de Deus, do poder de Deus. Olá, Luísa, bom dia. Ana Carla Malheiros, bom dia. Então, gente, Jesus no monte, a transfiguração. Moisés no monte desceu com o rosto brilhando. Jesus no monte, ele desceu de lá andando sobre as águas. Tem outra passagem também, que ele também foi orar no monte, depois de um tempo no monte, ele desceu e aí que ele escolheu os discípulos dele. Vamos ver aqui, Marcos 6. Dá uma olhadinha em Marcos também. Marcos 6. Um outro texto que fala de Jesus orando. Onde que está? Marcos 6. Eu marquei Marcos 6, 6. Mas, de 6 a 11. Marcos 6, de 6 a 11. É incrível, né? Porque muda de Bíblia, muda de lugar. Não levem nada para o caminho e tal. E ele vai falando. Eu não sei aqui onde está em Marcos 11 que eu anotei, que Jesus também estava orando, mas não tem problema não. Já que eu não achei, vamos para João 6. João 6. Vamos ver se João acha melhor. João 6:15 em diante. Ok? Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Lá se foi Jesus para o monte, né? É a mesma passagem que ele andou sobre as águas, mas no Evangelho de João. Tem também Lucas 6. Lucas 6, 12. Tem mais monte. Lucas 6, 12. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Então, antes dele determinar os 12 discípulos, ele passou a noite orando no monte. Ok? Tem vários outros textos. Marcos 6, 46. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Lucas 6, 12. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite. Foi esse que eu li. Lucas 22, 39. Como de costume, Jesus foi para o monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. E ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Então, era costume de Jesus, né? Ir para o Monte das Oliveiras. Eu estive lá no Monte das Oliveiras, né? Cheio de arvrinha de azeitona, elas são tão interessantes, são todas retorcidas. E Jesus sempre subia aquele monte alto, é um lugar bem alto, né?
você sobe, 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 sobe. Nossa, de ficar sem fôlego, é bem um monte bem alto. Né? Ele fica de frente, né? Lá para o centro da cidade, onde está o templo. E Jesus, então, ele tinha esse, como de costume, né? Esse hábito. Jesus foi ao Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguirem. E chegando ali, ele falou, orem, né? Era uma chamada oração para que vocês não caiam em tentação. E Jesus, então, ajoelhou-se e começou a orar. Então, na quarta-feira, nós vamos falar sobre isso. Poxa, se até Jesus se ajoelhou para orar, por que nós não devemos nos ajoelhar para orar? E que tipo de oração a gente faz de joelhos? Que tipo de oração de repente, você não quer mais ficar de joelhos, você vai ficar de pé para um outro tipo de oração, uma oração de guerra, onde você vai se movimentar. Então, cada coisa tem o seu significado, não é? Bom, gente, é impressionante, né? Vocês podem não acreditar, mas falta 1 minuto e meio para o nosso bate-papo, para o nosso programa acabar. Bom dia, Wellington Paiva. Olha, se você que chegou atrasado no Facebook, mas você quer saber o que nós conversamos aqui hoje, é só você me adicionar no seu WhatsApp e você recebe o programa, ok? WhatsApp, vou repetir, 329-9195-9489. E você pode rever este programa também no Facebook, se você me encontrar lá. Que bom que nós estivemos juntos esta manhã, que Deus possa alegrar o seu coração, como Ele tem alegrado o meu, e que Ele te encha da presença do Espírito Santo dEle, e que você não se esqueça hoje de clamar pelo Brasil. 12:00, levante o seu clamor pela nação brasileira, peça a Deus que abençoe a nossa nação, e quando se lembrar de mim, é o Espírito Santo de Deus querendo que você ore por mim, para que Ele continue me enchendo de força, de alegria, de boa disposição para irmos em frente com a obra do Senhor. Eu estou precisando discernir de Deus, né? Qual a próxima nação aonde o Senhor vai me levar para pisar naquela nação. Até lá, vamos ficando por aqui. Um abraço para todos vocês. Fiquem na graça e na paz do Senhor. Bom dia.